Abençoados com todas as bênçãos. Melhor domingo. Recebo que hoje não vai ser, já é o nosso melhor domingo. Para você que não me conhece, meu nome é Neilton Cardoso. Somos a Igreja de Cristo em Graça, cujo pastor é o próprio Cristo, não é isso? Uma coisa bem simples, bem lógica até. Se a igreja é de Cristo, Cristo é o pastor da igreja. Amém? Recebo que tudo está bem aí na sua vida, recebo que você está tranquilo nesse final de ano aí que o próprio Deus preparou para nós, que o próprio Deus já tinha escrito desde antes da fundação do mundo e que hoje nós estaremos aqui. Um abraço para você que já está aí nos acompanhando, você que está aí ao vivo, os abençoados. Para mim é uma honra. É isso? Às vezes eu fico pensando, esses abençoados, somente pela palavra de Deus que você vai me dar atenção. Somente pelo Evangelho da Graça que você vai emprestar o seu ouvido para me ouvir. Porque de nós mesmos, abençoados, nós não temos nada de bom assim, de melhor para falar para você. Por isso que nós nos preocupamos, assim de forma até exagerada, em repetir o que está escrito, para não cometer o erro de falar alguma coisa de mim mesmo. Porque você não merece isso. Você é um filho de Deus, você é um abençoado, você é santo, você é um espírito com Deus e tem o seu nome escrito no livro da vida. E foi o próprio Deus que escreveu, não é isso? E de lá, ninguém pode tirar, porque Ele mesmo garantiu que de lá ninguém tira. Um abraço para você aí que está nos acompanhando e gostaria de pedir a você, incentivar a você a compartilhar a mensagem de hoje, para que essa palavra corra e seja glorificada, para que outros, além de nós, nisso, ouçam também, não a mim, mas a palavra da graça, o Evangelho, ouvir o que está escrito e próprio Deus ilumina os olhos do entendimento. Foi assim que nós chegamos a esse conhecimento, foi assim que os nossos olhos foram despertados, foram abertos para a verdade do Evangelho. Alguém falou para mim, olha, você é um abençoado. Aquilo me despertou assim, Deus mesmo, no meu entendimento. Eu comecei a ler, comecei a estudar, procurar. E hoje, graças a Deus, somos livres, entendemos a nossa posição em Cristo Jesus. Nós temos uma posição em Cristo, abençoado, santo, filho, não somos servos. E dessa posição, abençoados, ninguém pode tirar. Então, muito obrigado aí pela sua presença. Também gostaria de incentivar você a se inscrever no nosso canal, o canal do YouTube, pelo mesmo motivo, para que a palavra corra e seja glorificada e alcance a outros, para que outros também ouçam essa verdade e sigam vivendo da maneira correta, como diz o Evangelho, de acordo com a vontade do Pai. Filhos, todos nós somos, mas é necessário que você viva de acordo com a vontade do nosso Pai. Então, vamos ler aqui o tema de hoje, que nós vamos falar aqui, o último desse ano, já declarando aí que 2022 será o melhor ano da nossa vida. Não tenha dúvida disso. Eu não sei o que vem, eu não sei o que vai acontecer, mas o Evangelho garante que vai ser o melhor ano da nossa vida. Por quê? Onde está essa garantia? Está na garantia que diz que todas as coisas, todas, colaboram para o bem daqueles que amam a Deus. O ano que vem vai ser o melhor ano da nossa vida, porque nós amamos a Deus e sempre seremos conduzidos em triunfo pelo próprio Deus. Nada pode te abalar. Fazemos parte de um reino inabalável. Esse reino não se abala, abençoados. Temos visto coisas acontecerem, profecias, homens que estudam, que dizem, que falam, que acontecem. Mas, abençoados, o Evangelho é bem claro. Todas as coisas, esse mundo está seguro pela vontade do nosso Pai, pela palavra do nosso Pai. E a palavra dele é o Evangelho da Graça. Tá bom? Então o tema de hoje é o seguinte: gentios vivendo como judeus. Olha, que coisa bem interessante nisso, porque eram dois povos, o povo judeu e o povo gentio. A Bíblia só trata com esses dois povos. Ou era um judeu, o povo lá de Israel, e aquele que não pertencia à congregação de Israel era chamado de gentio. Podia ser de outra nação, não interessava. Se não é judeu, era tratado como gentio. E Deus, antes da cruz, antes dele morrer, antes dele ressuscitar, ele tratava somente com esses dois povos. Ou você era um gentio, ou você era um judeu. E é sobre esse assunto que nós vamos falar hoje. Porque hoje, já há mais de 2000 anos que Cristo morreu, ressuscitou,
ainda tem gentios, pessoas que não são judeus, que vivendo como se fosse um judeu. Parece ser uma coisa incrível, não é isso? Mas isso acontece muito. E é sobre isso que nós vamos falar aqui nessa manhã, nessas meia horas mais ou menos que nós vamos estar aqui falando. Então vamos ler aqui um verso onde nós encontramos essa declaração do apóstolo Paulo. Gálatas capítulo 2, o versículo é o versículo 14. Gálatas capítulo 2, versículo 14. Pegue a sua Bíblia aí, por favor. É bom que você leia, é bom que você acompanhe, que você anote se for possível. Porque, ó abençoados, existem por aí muitos faladores vãos, muitos que falam coisas e vão te enganar se você não conhecer a verdade. É interessante, é importante que você leia, é importante que você anote, é importante que você pense, você tenha a mente de Cristo, você pensa igual a Deus, mas é necessário que você acompanhe. Então vamos ler aqui, Gálatas capítulo 2, versículo 14, diz assim, mas, palavras do apóstolo Paulo, o apóstolo da graça, o apóstolo dos gentios, diz assim, mas quando o apóstolo Paulo viu que não andavam, no plural, é mais de uma pessoa, e aqui ele está falando de Pedro, Tiago e João. Depois você lê aqui o capítulo 2 de Gálatas, que é um capítulo assim, bem interessante, e você vai ver coisas aqui muito interessantes a respeito desses homens. E diz assim, mas quando vi que não andavam bem e direitamente conforme a verdade do Evangelho, conforme a verdade do Evangelho, não era conforme a lei de Moisés, que eles não andavam bem, era conforme a verdade do Evangelho. Disse a Pedro, olha o que o apóstolo Paulo disse a Pedro, na presença de todos. Isso não foi um negócio assim em particular, não foi uma coisa escondida, não, foi na presença de todos. Se tu, Pedro, olha o que Paulo disse para Pedro, se você, Pedro, sendo judeu, vive como gentios, se comporta como gentios, tem um procedimento igual dos gentios, e não como judeu, que você realmente é judeu, porque, olha o que ele diz, olha a pergunta do apóstolo Paulo, porque você, Pedro, obriga, olha o que Pedro estava fazendo, estava obrigando os gentios a viverem, a se comportarem, a ter um procedimento igual dos judeus. Olha que classe de pergunta que o apóstolo Paulo fez ao apóstolo Pedro. Então, veja bem, o apóstolo Paulo, ele aqui identificou um procedimento contrário ao Evangelho da Graça, em alguns, não em todos, mas naqueles que estavam à frente, os colunas, Pedro, Tiago e João, os mais importantes ali daquele tempo, daquela época, ali de Jerusalém. Eles estavam ali em Antioquia. Paulo chegou até ali e foi ao encontro de Pedro e perguntou para ele, olha, você não anda segundo a verdade do Evangelho, está obrigando os gentios a viverem como judeus. Alguns ali, olha só, abençoados, alguns, nós temos visto hoje aí que alguns que estão na graça, dizem, né? Não, porque nós aqui pregamos a graça. Mas claramente, julgando pelo Evangelho, não estamos aqui julgando a vida particular de ninguém, a vida social, o caráter de ninguém, mas julgando pelo Evangelho, você vê que muitos que dizem que estão em graça não andam bem. Não andam bem segundo o Evangelho, não andam bem segundo a verdade do Evangelho. Alguns, não muitos. Agora, uma pergunta que nós fazemos aqui, que Paulo, aquele não foi muito claro, qual é a verdade do Evangelho? Porque ele disse, você, Pedro, vocês não estão andando segundo a verdade do Evangelho, mas qual é a verdade do Evangelho? Vamos aqui, primeira coisa, precisamos entender o seguinte, é bom que você entenda, porque nós estamos aqui falando de gentios e de judeus, dois tipos de pessoas, duas nacionalidades, não é isso? Que a Bíblia fala muito. Olha, depois da cruz, depois que Cristo morreu, depois que Cristo ressuscitou, depois que ele disse aquela frase maravilhosa, está consumado, depois disso, Deus, o próprio Deus, nós vamos ler isso aqui, Deus não considera essa separação que havia entre os judeus e gentios, porque havia uma separação.
O gentio não podia, de maneira nenhuma, se misturar com o judeu. Aonde estava um, não podia estar o outro. As coisas que eram particulares, que eram determinadas para os judeus, o gentio não poderia fazer de maneira nenhuma, a menos que ele se convertesse à religião do judaísmo. Aí sim ele poderia participar, mas sendo um gentio, não poderia participar de forma normal. Isso foi antes da cruz. Veja aqui comigo em Efésios, avança aí mais uma carta, Efésios capítulo 2, no versículo 14. Olha só o que aconteceu com essa mistura que não poderia haver. Olha só, porque ele, falando de Cristo, é a nossa paz. Cristo é a nossa paz. Por isso que nós falamos, abençoados, nós estamos sempre em paz. Aqui, ó, no nosso entendimento, não existe guerra, não existe briga, não existe discussão, não existe dúvida. Nós estamos sempre em paz. Por quê? Cristo é a nossa paz. O qual Cristo, de ambos os povos, que povos? O judeu e o gentio, fez somente um. Ele pegou judeu e pegou gentio e fez um só povo, fez um. E derribando a parede de separação que havia no meio, porque havia uma separação. Isso aí é bem claro, você vê, se você conhece a história dos judeus, se você conhece a Bíblia, você sabe muito bem que havia uma separação entre os judeus e os gentios. E o versículo 15 diz assim: na sua carne, a separação, a parede foi derrubada na carne de Cristo, desfez a inimizade, isto é, a lei dos mandamentos. A lei que foi dada aos judeus foi derrubada na carne de Cristo, não é isso? Porque diz que o fim da lei é Cristo, para a justiça de todo aquele que crê, que consistia em ordenanças, 613. Você sabe lá o que é isso? Tem que se separar mesmo, não é isso? Para criar em si mesmo, em Deus mesmo. Aqui Deus falando, criando nele mesmo, dos dois povos, um novo homem, fazendo a paz. Então ele pegou o judeu, pegou o gentio, e na sua morte, na sua ressurreição, acabou com essa separação. Todos são apenas um. E versículo 16, ele diz assim, ó: e pela cruz reconciliar ambos. Não apenas um. Não apenas o judeu, como eu já tive a oportunidade de ouvir, que apenas os judeus foram reconciliados, mas reconciliar ambos com Deus em um corpo só, matando com ela a inimizade, matando com a separação que havia a inimizade. Então, abençoados, ficou bem claro que essa separação entre judeu e gentio não existe mais. O próprio Deus, quando morreu, ressuscitou, ele acabou com essa separação. Hoje, no nosso presente, depois da cruz, esse hoje é depois da cruz, para Deus não existe judeu e não existe gentio. De maneira nenhuma. O que existe hoje para Deus, estamos aqui falando de Deus, porque o nosso assunto aqui é tratar com Deus. Não é a minha opinião, não é a opinião lá do reverendo, não é a opinião do abençoado lá que se diz apóstolo, ou do papa, ou de quem quer que seja. O que nos tratamos aqui é a opinião, a vontade de Deus, que não é nem a opinião, né? Ele é soberano, ele não tem opinião, ele tem vontade, ele manda, faz e acabou. O que nós tratamos aqui é de Deus. O que existe hoje é um novo homem criado segundo o Espírito. Oi, tá me entendendo? O negócio hoje não é segundo a carne. Deus não conhece judeu, Deus também não conhece gentio. O que ele conhece é o Filho que está aqui dentro, que é o Espírito. 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 16, diz o seguinte, que a ninguém, depois da morte de Cristo, a ninguém, 2 Coríntios 5, 16, a ninguém conhecemos segundo a carne. Porque se você tratar alguém porque ele é um judeu, você vai estar conhecendo segundo a carne. Se você tratar de uma outra maneira com alguém porque é um gentio, vai estar conhecendo segundo a carne. O evangelho é bem claro, a ninguém, nem judeu, nem gentio. Hoje nós nos conhecemos no Espírito, Espírito justo e perfeito, abençoado. Hoje nós somos espíritos justo, perfeito, santificado.
Hebreus capítulo 10, versículo 14, diz, o apóstolo Paulo diz que uma só oferta, um só sacrifício, e não foi o do judeu e nem foi o do gentio. Foi o sacrifício de Cristo ali na cruz, nos fez santos, nos fez perfeitos para sempre. Isso aí não foi eu, não foi você. E lá em Efésios capítulo 2, versículo 9, ele diz que isso não vem das obras de ninguém para que ninguém se glorie. Porque senão, olha, eu sou justo, eu sou filho de Deus, porque eu sou melhor do que o gentio, porque eu sou melhor do que o judeu. Não, abençoado. Isso aí não tem, ninguém tem honra, ninguém tem glória nisso. Não nos conhecemos mais segundo a carne. Hoje nós somos espíritos justos e perfeitos, que estamos dentro de um corpo de carne. E não importa se essa carne é um judeu, não importa se essa carne é um gentio, se é um brasileiro, se é um americano. Deus não conhece isso, abençoado. Deus não trata você pela sua carne. Ele trata você pelo Espírito. E o Espírito está pronto, o Espírito está perfeito, porque Ele mesmo, o próprio Deus, teve esse trabalho, teve essa função, não deixou essa honra para ninguém, não deixou essa glória para ninguém. Ele mesmo tratou de te deixar bonitinho, prontinho, perfeitinho, tudo certinho. Depois da morte de Cristo, veja bem, depois que Cristo morreu e ressuscitou, Paulo repreendeu a Pedro, porque Pedro, olha, veja bem, talvez você nunca tenha ouvido falar a respeito dessas coisas do apóstolo Pedro, o grande apóstolo Pedro, não é isso? Porque ele teve a honra dele, teve a glória dele, mas foi até a cruz. Por isso que o apóstolo Paulo repreendeu Pedro, porque Pedro não respeitou essa verdade do evangelho. Pedro não tratou de não conhecer mais ninguém segundo a carne. Pedro não respeitou. Por que, abençoados? Olha, não há mais diferença entre judeu e gentio. Pedro não respeitou isso. Ele estava ali querendo que o gentio se comportasse igual ao judeu, e o judeu, não, abençoado, não é dessa maneira. Pedro, olha que tremendo esse abençoado. Eu tenho assim uma grande admiração por esse abençoado. Pedro, ele obrigava, que é uma palavra muito forte, né? Não sei se você já foi obrigado a fazer alguma coisa, e quando a pessoa é obrigada, a alegria, a satisfação já não existe mais, porque tudo que se faz por uma obrigação não tem alegria, não tem prazer, e nós somos um povo alegre, filho de Deus, é um povo que está sempre em alegria, um espírito contente. Pedro, ele obrigava os gentios a viverem como judeus. Olha, nós lemos aqui em Gálatas 2,14, né? Vamos aqui ler mais uma vez, para ficar bem claro que o finalzinho, ó. Se tu, sendo judeus, vive como gentios e não como judeu, por que, Pedro? Olha a pergunta do apóstolo Paulo. Por que, Pedro, tu obrigas? É isso que Pedro fazia. Ele obrigava os gentios a viverem como judeu. Pedro, ele queria que os gentios cumprissem uma lei, a lei de Moisés, que não foi dada para os gentios. É uma coisa que eu só vim aqui aprender depois que eu cheguei aqui no Evangelho da Graça, depois que os meus olhos foram iluminados, é que para os gentios, o povo que não era judeu lá, antes da cruz, nunca, nem depois, nunca houve lei de Moisés. Um gentio, ele nunca foi preciso, nunca foi obrigado, nunca teve a necessidade dele cumprir a lei, porque Deus não aplicou essa lei de Moisés a nenhum gentio. Foi sempre para o judeu. Romanos capítulo 2, versículo 14, diz assim, ó, porque quando os gentios, Paulo aqui falando diante da cruz, né, que não tem lei, quanto ao gentio que não tem lei, fazem naturalmente as coisas que são da lei. Naturalmente, sem obrigação. O gentio nunca foi obrigado a se comportar de acordo com a lei. Ele fazia essas coisas com a consciência tranquila, não tendo eles para si mesmo lei. Nunca houve. E para os judeus, veja bem, para os judeus, havia terminado. Quando o apóstolo Paulo chamou a atenção do apóstolo Pedro ali em Antioquia, disse que ele estava obrigando ali o gentio a viver como judeu, a lei de Moisés já havia terminado. O judeu também não tinha mais lei. Romanos capítulo 10, versículo 4, nós sempre falamos aqui.
Porque o fim da lei é Cristo, para a justiça de todo aquele que crê. Não existe lei para judeu, não existe lei de Moisés para gentio. O próprio Cristo acabou e derrubou essa separação que havia. O que separava esses dois povos era a lei de Moisés. E o próprio Deus terminou. Então, você não pode querer viver uma lei, primeiro, que não foi dada para você. E segundo, que já terminou. Gálatas capítulo 2, lá no versículo 11, olha o que o apóstolo Paulo diz a respeito do apóstolo Pedro. E chegando Pedro a Antioquia, quando Pedro chegou ali em Antioquia, o apóstolo Paulo diz o seguinte: lhe resisti na cara, frente a frente. Por quê? Porque era de condenar. Por que ele era de condenar? Exatamente por isso, porque ele não respeitava o que o próprio Deus já havia feito, separado, acabado com a separação. Estava reativando uma lei que Cristo havia encerrado. Esse era o problema do apóstolo Pedro. Ele estava querendo que o povo fizesse uma lei, continuasse cumprindo uma lei, que na cruz o próprio Cristo tinha acabado. E veja bem o que nós vamos falar aqui. Depois da cruz, depois que Cristo morreu e ressuscitou, os apóstolos, lá Pedro, Tiago e João, o que eles deveriam fazer era se aposentar. Acabou, vamos esperar aí o Espírito da verdade que Jesus de Nazaré prometeu, e esse Espírito da verdade que vai explicar toda a verdade. Não vamos nos meter nisso aí, porque a nossa função acabou quando Cristo morreu e ressuscitou. Porque o apostolado deles era o apostolado da circuncisão que acabou na cruz. Da cruz para frente era um outro apostolado, era o apostolado da incircuncisão. Gálatas capítulo 2, versículo 7. Eles deveriam sair de férias, ir passear, e se aposentar e qualquer coisa desse tipo, menos querer continuar pregando uma lei que já havia terminado. Esse foi o problema dos apóstolos. Isso que eles fizeram de errado. Por isso que o apóstolo Paulo disse para eles: você está de condenar. Você está trazendo um ministério de condenação e morte para a igreja de Cristo que já não existe mais, já terminou. Agora, veja bem, a repreensão do apóstolo Paulo, essa que ele fez ali a Pedro, aqueles que obrigavam os gentios a viverem como judeus, Pedro, Tiago e João, olha, pessoal, é um retrato fiel do religioso de hoje. Olha, o que Paulo falou ali para aqueles homens é o que está acontecendo exatamente hoje. Todo o sistema religioso, veja bem, todo o sistema, se for religião, não importa qual seja a religião, pode ser chamada evangélica, pode ser lá os nossos irmãos lá da macumba, pode ser os nossos irmãos lá do espiritismo, do catolicismo, não interessa. Se é religião, todo o sistema religioso hoje é obrigado, hein? Não é favor, nós estamos falando aqui bem sério. É obrigado a cumprir a lei de Moisés. Eu passei ali na religião chamada evangélica, mais ou menos uns 35 anos, eu era obrigado a cumprir toda a lei de Moisés. Tinha que me esforçar. Claro que nunca consegui, não é isso? Porque homem nenhum, mulher nenhuma conseguiu cumprir a lei de Moisés. Mas a religião, assim como fazia o apóstolo Pedro, que estava de condenar, queria que eu também cumprisse a lei de Moisés. Todas as religiões, abençoadas, todas, veja bem, todas, elas vêm da lei de Moisés. Não existe uma religião que não tenha saído lá da lei de Moisés. Se você olhar com carinho, com jeitinho as religiões, você vai ver que todas elas têm um negocinho lá da lei de Moisés. Só que alguns exemplos, que o nosso tempo não permite estar aí falando muito, aquele negócio lá que o padre lá balança lá que sai aquela fumaça, aquele defumador lá, aquilo lá do sacerdote lá de Moisés. Aonde que você pensa que os nossos irmãos da macumba aprenderam a cortar pescoço de galinha e colocar lá na encruzilhada? Lá com a lei de Moisés, que fazia aquele sacrifício de animais, que precisava de sangue para conseguir as coisas com Deus. E os nossos irmãos evangélicos, isso aí então, abençoados, da porta da igreja até lá no final, tem coisas que lembram a lei de Moisés, né? Jejum, batismo nas águas, monte, santa ceia,
uma infinidade de coisas que estão ali na igreja chamada evangélica. Ele lembra a lei de Moisés e os irmãos são obrigados a fazer, porque todas as religiões vêm lá da lei de Moisés e estão debaixo da mesma condenação que estava o apóstolo Pedro, que está misturando gentio com judeu. O apóstolo Paulo, olha só, vamos delirar aqui. Delire junto comigo, por favor. O apóstolo Paulo hoje, se estivesse dentro de um sistema religioso, se chegasse hoje aqui no Rio de Janeiro, no aeroporto do Galeão, no Tom Jobim, se ele chegasse aqui hoje e fosse qualquer lugar chamado igreja evangélica, por exemplo, qual seria o discurso do apóstolo Paulo? Com certeza ele diria o mesmo. Estão de condenar, estão ensinando um evangelho de obrigação. Ele falaria isso com qualquer um. Abençoado. Eu posso falar aqui, sem dúvida de errar. Se o apóstolo Paulo entrasse numa dessas grandes catedrais, que tem esses homens que dizem, a minha igreja tem 10 mil membros, e a minha igreja tem pedra de mármore na entrada, e tem não sei o que, tem um grande letreiro. Se o apóstolo Paulo pegasse o microfone desse lugar chamado igreja, com certeza o discurso dele seria o mesmo que ele fez perante o apóstolo Pedro. Estão de condenar, estão pregando a lei de Moisés, estão querendo que o gentio viva igual ao judeu. Com certeza falaria isso. Olha só, vamos ver aqui na Bíblia, aqui, que é melhor. Vá a Atos, vamos aqui, né? A Atos capítulo 2. Olha como que era a pregação do apóstolo Pedro. Aí você vai comparar com o que você viu ou o que você vê lá no chamado, na igreja evangélica. Olha só. Atos capítulo 2, no versículo 37. E ouvindo eles isto, depois do discurso do apóstolo Pedro, compungiram-se em seu coração e perguntaram a Pedro. Olha só, a quem que eles foram perguntar? A Pedro e aos demais apóstolos. Pedro, Tiago e João, não é isso? Que faremos, varões e irmãos? Eu me lembro às vezes, quando estava lá na religião, que tinha assim, um determinado problema na minha vida, eu perguntava para o pastor, o que eu faço, pastor? É a mesma coisa que esses irmãos fizeram. Perguntaram para Pedro, o que faremos, varões e irmãos? Aí no versículo 38, o que disse aqui o apóstolo Pedro? Então disse-lhes Pedro, arrependei-vos, disse o apóstolo Pedro para aquele povo. Isso aqui em relação a aceitar Jesus. Arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo, ou seja, batizado nas águas, para perdão dos pecados. Esse foi o conselho do apóstolo Pedro. E então, depois de se arrepender, depois de ser batizado nas águas, recebereis o dom do Espírito Santo. Pregação de Pedro para quem quer receber a Cristo. O famoso aceitar Jesus, não é isso? Se você quer aceitar a Jesus, por favor, se arrependa. Depois você vem aqui, dê o seu nome aqui ao secretário para que você se batize. Então, o Espírito de Deus, se você estiver se comportando bem, se você estiver bem, vai habitar em você. Essa é a pregação que era feita lá pelo apóstolo Pedro e é a mesma que é feita no sistema religioso hoje. E por que Paulo disse que eles estão de condenar? Por fazer essa pregação. Arrependei-vos. 2 Coríntios capítulo 5, versículo 18, diz que não era arrependimento. 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 18, diz que é reconciliação aqui, na sua mente, porque a obra já foi feita por Cristo. Você tem que se reconciliar. O que é se reconciliar? Entender a sua posição em Cristo Jesus. Saber que você já foi perdoado por Deus e não tendo que se arrepender. O que você precisa? De um pouco de educação. Saber quem é a sua posição e se comportar de acordo com a posição que Cristo te colocou. E diz mais, batismo nas águas para perdão dos pecados. Que pecado, abençoado, que pecado é esse? Se Cristo aniquilou o pecado na cruz, acabou com a lei de Moisés, aquilo que dava força, que dava vida ao pecado, acabou. E para nós, nem pecado nós nunca tivemos. Por quê? Porque a lei não foi dada para nós. O que trazia o pecado era a lei de Moisés.
e para nós nunca foi dada essa lei. Então nem disso, nem para isso você precisaria se batizar nas águas. Então diz que depois, não, peraí que tem alguma coisa aqui bem importante a respeito de batismo nas águas. O nosso batismo é o batismo do Espírito, não é o batismo das águas. Aquele novo homem que nós falamos que Cristo fez segundo o Espírito, o judeu e o gentio, agora o batismo é no Espírito. Ó. Romanos, vamos ler aqui, ó. Romanos capítulo 6, isso aqui não pode passar desapercebido. Romanos capítulo 6, versículo 4, diz assim, ó, de maneira que fomos sepultados com ele pelo batismo aonde? Nas águas. Como diz lá o pastor, ele falou para mim, ó, você vai mergulhar, quando você subir das águas, você voltará ao novo homem. Veja se é isso que diz, ó, sepultados com ele, com Cristo, pelo batismo na morte de Cristo, para que, como Cristo ressuscitou lá dos mortos, pela glória do Pai, assim andemos nós também em novidade de vida. Então, abençoados, veja bem, nós fomos batizados no batismo de Cristo. E o versículo 5, porque se fomos plantados juntamente com ele na semelhança da sua morte, não no seu batismo nas águas, também o seremos na sua ressurreição. Se você não foi batizado com ele lá na cruz, então, abençoado, você também não ressuscitou com ele. O nosso batismo de filho, daquele que ele foi feito no Espírito, é o batismo da morte de Cristo, não o batismo das águas, abençoados. Nós não fomos batizados nas águas, nós fomos batizados no sangue e com fogo. Recebemos o dom do Espírito, não quando aceitamos a Jesus, não, quando nós entendemos, quando nós queremos. Efésios capítulo 1, versículo 13, olha só, que coisa maravilhosa. Diz assim, ó, em quem também vós estáis. Depois, olha só, depois que ouvistes a palavra da verdade, o evangelho da nossa salvação, o evangelho da vossa salvação, e tendo nele também crido, no evangelho da vossa salvação, e tendo também nele crido, foste selados com o Espírito Santo da promessa. Então você precisa entender, porque o culto ó, é com raciocínio, o culto é na mente, abençoado. Não é de maneira nenhuma do batismo das águas, não é com arrependimento. Então, o apóstolo Paulo denuncia esse sistema. O apóstolo Paulo está aqui denunciando esse sistema que está de condenar. O sistema religioso hoje, todo ele, abençoado, estão de condenar. Gentios vivendo como judeu. É comum você ver lá os gentios se batizando nas águas, é comum ver lá os abençoados tomando ceia. Um sistema religioso é movido a obrigações e medo. Obrigações e medo. Olha, veja bem, por que você aceitou Jesus como seu único e suficiente Salvador? Quando lá o reverendo fez lá o apelo, por que você aceitou? Porque você estava apaixonado por Jesus? De maneira nenhuma, abençoado. Você levantou a sua mãozinha, foi lá na frente, chorou, né, botou seu nomezinho lá no livro lá de Novos Crentes. Por quê? Porque você estava com medo de ir para o inferno. Essa é a pregação, o negócio é esse. É o medo. Te coloca o medo, então você vai e aceitou Jesus. Por quê? Por que você tomava a ceia todo mês? Diz para mim, por que você tomava? Você podia faltar lá à igreja lá o mês todo, não ia dia nenhum. Mas no primeiro domingo a igreja está lotada, todo mundo lá. Por que o abençoado faz isso? Porque tinha medo, digo para você tinha medo de perder a comunhão com Deus. Não, se eu não tomar a ceia, eu não vou estar mais em comunhão com Deus. Olha o que diz aqui, 1 Coríntios 3,16. Vamos ler aqui, 1 Coríntios 3, 1 Coríntios, que Paulo escreveu. Olha o que ele diz aqui, 3,16, ele fala assim, ó. Não sabeis vós que sois o templo de Deus e que o Espírito de Deus habita em você? Como é que você vai perder uma comunhão com Deus se deixar de comer um pedacinho de pão e beber um golinho assim de vinho? De maneira nenhuma, abençoada. O Espírito de Deus, ele habita em você e não vai sair. Porque isso é um dom de Deus. E os dons de Deus são sem arrependimento. Deus colocou esse dom em você e não vai tirar. Ele habita em você, ele não está te visitando.
Deus não te visita. Ele habita, ele é morador e não vai sair abençoado. Ele não aceita a ordem de despejo, porque ele é o dono, ele é o proprietário da casa. Ele não está numa casa alugada, como diz o sistema religioso. Se você não se comportar, Deus vai sair. Abençoado, você pensa que Deus está de aluguel aí dentro? Não, ele é o dono. Ele comprou, fomos comprados a preço de sangue. Não foi de brincadeira. Não foi não, abençoado. Ele mora em você. Por quê? Olha só, veja bem. Por que você dava lá o seu dízimo? Porque você tinha dinheiro demais? Porque você era muito amigo lá do pastor, lá do reverendo? De maneira nenhuma. Você, pelo menos eu pensava assim, tenho certeza que você também pensava assim. Você dava o seu dízimo para Deus te abençoar, não era isso? E também para Deus não te chamar de ladrão. Porque eles falavam, se você não der o dízimo, está roubando ao Senhor. Se está roubando, o que é? Quem rouba é o quê? Engenheiro, advogado, doutor, o que é? Quem rouba é ladrão. Se você está roubando ao Senhor, então você está se intitulando ladrão. Por isso é que se dava o dízimo lá, era um terror, era um medo. Eu tinha medo de não ser abençoado, não é isso? Mas olha o que diz em Efésios capítulo 1, versículo 3, diz que Deus, o próprio Deus, nos abençoou, nos colocou na posição, antes da fundação do mundo, numa posição de abençoados. Se você participar, se você não participar, você é abençoado do mesmo jeito, abençoado. Não é que Deus está esperando você dar o seu dinheiro, lá o seu rico dinheirinho, não, que você trabalhou o mês todo, para ele te abençoar. Não, você já é abençoado. Essa história é uma mentira de Pedro, que o sistema religioso, que está de condenar igual a Pedro, copiou e está colocando aí nas pessoas. Hebreus capítulo 6, versículo 1 e versículo 2, nós sempre lemos aqui, né? Deixando já esses rudimentos, rudimento do batismo, rudimento da ceia, rudimento do jejum, aquele negócio de colocar as mãos na cabeça dos irmãos, tudo isso era para deixar, são coisas de condenar que não vão te levar à perfeição. Estão misturando o gentio com o judeu. Gentio vivendo como judeu. E veja bem, falsos judeus, todos eles, quem se mete a querer, um gentio que se mete a querer imitar um judeu, ele é um falso judeu, falso irmão, estão debaixo, estão se submetendo a uma falsa doutrina. Quando nós falamos falso, abençoados, não estamos aqui falando do caráter de ninguém, não estamos falando aqui da vida pessoal de ninguém, não. Nós estamos falando unicamente da doutrina, que é isso que nós tratamos aqui, da doutrina. São pessoas honestas, são pessoas que trabalham, são marido de uma só esposa, são esposa de um só marido, mas quanto à doutrina, por estar debaixo desse mandamento de Pedro, estão de condenar, estão em falsidade. Gálatas capítulo 2, versículo 4, diz assim, 2,4. E isto que Paulo estava falando, por causa dos falsos irmãos, que se tinham entremetido e secretamente entraram a espiar a nossa liberdade que temos em Cristo Jesus, para nos pôr em servidão. Nós somos livres, abençoados, todos nós somos livres. Então, o Evangelho diz que quanto à doutrina, o que eles são? Gente boa? Quanto à doutrina estão andando na verdade? Não. Quanto à doutrina, são falsos. O sistema religioso está todo em falsidade. Todo o sistema religioso hoje está em falsidade quanto à doutrina. Porque a doutrina não é a de Pedro. A doutrina tem que ser a de Paulo, o Evangelho da graça de Deus. A de Pedro foi da circuncisão. Foi a lei de Moisés que o próprio Cristo deu o fim. Acabou. Não existe mais. Você não pode querer hoje viajar lá para Israel, porque lá o povo lá de Israel, tá lá, o judeu está lá com a mão lá no muro da lamentação lá para orar, porque se batizar lá no Rio Jordão, visitar lá o túmulo de Jesus de Nazaré. Ô abençoado, por favor, abençoado, você não é judeu e você também não é gentio, você é um espírito perfeito, justo, que Deus fez não existe mais separação. Então, voltando aqui, veja bem, voltando à nossa primeira pergunta, qual é a verdade do Evangelho? Isso aqui é que nos importa, isso aqui é que nos interessa. Qual é a verdade do Evangelho? Vamos ver aqui, Atos 18, versículo 12 e versículo 13. Vamos ver aqui
Poderíamos falar aqui muitas coisas sobre a verdade do Evangelho, mas vamos nos pegar nesse assunto aqui que trata aqui o apóstolo Paulo. Atos 18, versículo 12, diz assim, ó, mas sendo Galo procônsul da Caia, levantaram-se os judeus concordamente contra Paulo. Os judeus ficaram contra Paulo e o levaram ao tribunal, dizendo, olha o que os judeus, que esses homens falaram lá diante do tribunal a respeito de Paulo. Este, Paulo, ensina os homens a servir a Deus de que maneira? Contra a lei. Paulo ensinava a servir a Deus contra a lei. Abençoados, abandonar as práticas da lei de Moisés e sair da religião, que é a verdade do Evangelho. Largue essa religião, saia dessa religião, abandone essas práticas da lei de Moisés, porque enquanto você estiver praticando a lei de Moisés, você não vai estar andando segundo a verdade do Evangelho. Enquanto você estiver jejuando, enquanto você estiver subindo o monte, enquanto estiver fazendo corrente, copo de água depois da oração, vassoura ungida e coisas desse tipo, você não vai estar andando de acordo com a verdade do Evangelho. Tem que sair dessas coisas, deixa isso de lado, esqueça essas coisas, venha para a liberdade. Muitos, veja bem, muitos, não são poucos, eu conheço bastante, têm medo de sair da religião. Por que tem medo de sair da religião? Porque tem medo da liberdade. Porque existe lá uma pregação lá, né, que talvez você conheça, diz que se você sair, tem 7 espíritos demoníacos que vão se apossar de você. Abençoado, isso é mentira, isso é mentira. Gálatas capítulo 5, veja aqui, ó, Gálatas capítulo 5, versículo 1, diz assim, ó, estás, pois, firmes na liberdade. Olha, a religião ela é feita de obrigações. Se tem obrigações, não tem liberdade. Você lá não é livre para fazer o que você quer. Você lá é livre para fazer o que eles mandam, o que eles obrigam a fazer. Estás, pois, firmes na liberdade com que Cristo, não foi a religião, Cristo nos libertou. E não tornei-vos a meter-vos de volta debaixo do jugo da religião, do jugo da servidão. Muitos têm medo lá de sair da religião por causa dessas coisas. Saia da religião, abençoados, e venha ser de fato livre. Porque livre todo filho é, mas ele fica se metendo debaixo da religião de um pacto de obrigações, ele não é de fato livre. Não volte para lá nunca mais. Nunca mais. Saia e não volte nunca mais. Porque veja o versículo 2, Gálatas 5, 2, ele diz assim, ó, eis que eu, Paulo, vos digo que, se vos deixar de circuncidar, se você voltar para a lei de Moisés, Cristo, o sacrifício de Cristo, para você de nada vai aproveitar. Não volte para lá, abençoados, nunca mais. Como dizia um amigo meu, não volte para lá nem para pegar a nota de 100, porque não vale a pena, abençoados. Vão te prender e essa nota de 100 vai te custar muito caro, muito caro. Não tenha medo de ser livre. Ó, que coisa linda! Não tenha medo de ser livre, não tenha medo aí da liberdade com que Cristo te libertou, abençoado. Olha, porque eu ouvi, né, pelo tempo passado, eu ouvia já uma abençoada falando, eu não vou tirar o meu filho lá da igreja, porque eu tenho medo do meu filho se perder nesse mundo aí, e ele fazer as coisas erradas, pelo menos lá ele não está fazendo nada errado. Abençoado, olha, veja bem aqui, ó, 1 Coríntios capítulo 10, versículo 23, olha o que diz. 1 Coríntios 10, 23. Todas as coisas me são lícitas, lícitas de livre. Você é livre para fazer todas as coisas, mas nem todas convêm. Todas as coisas me são lícitas, todas. Qualquer coisa, você é livre, abençoado, para fazer o que você quiser, mas nem todas as coisas edificam. Você é livre e julga, você que julga, você julga o que te convém. Sabendo, é claro, sabendo que o que você planta, você vai colher. Mas você é livre. A essa liberdade que Cristo nos deu. Deus ele é justo nesse ponto. Você é livre para fazer o que você quiser. Você não tem que se misturar com ninguém e com nada. Você é livre para fazer. Ó, Gálatas, capítulo 6,
Vamos lá, Gálatas, vamos, 6, versículo 7, versículo 8. Não erreis, você é livre para fazer o que você quiser. Foi para a liberdade que Cristo nos libertou. Não erreis, de Deus não se zomba, Deus não se deixa escarnecer, porque tudo que você escolher plantar, tudo que você escolher semear, você vai colher. Tudo abençoado. Por isso que o apóstolo Paulo diz, eu sou livre para fazer tudo, mas nem tudo me convém. Como é que você vai plantar alguma coisa, uma semente, que depois vai te fazer mal? De maneira nenhuma, abençoado. E você julga com o Espírito de Deus. Você não é gentio, você não é judeu. Você é um espírito que participa de carne e de sangue. Hebreus capítulo 2, versículo 14. Vamos repetir. Você é um espírito que participa de carne e de sangue. Você não é judeu e você também não é gentio. Você está dentro de um corpo de carne. E Deus não te vê segundo esse corpo de carne. Ele não te conhece segundo a carne. Ele não te julga segundo a carne. O que você planta, você colhe. E para Deus, como é que eu estou perante Deus? Acabei de cometer um adultério aqui, tomei todas, estou aqui, o Natal, né? Foi antes, bebi vinho aí, fiz uma bagunça só. Como é que eu estou diante de Deus? Perfeito. Você está zerado. Agora, o que você fez ontem no dia de Natal, com certeza você vai colher, abençoado. Nem Deus vai te livrar disso, porque Ele já disse o que você planta, você colhe. Mas para Deus, você não é judeu e você não é gentio. Não adianta fazer reza, não adianta fazer macumba, não adianta o pastor orar por você, não adianta o padre jogar água benta, não adianta fazer nada. O que você plantou, você tem que colher, porque Deus é justo. Ele disse que é dessa maneira. Viva abençoado, viva sabendo, viva aí você sabendo que o Espírito de Deus habita em você. É isso que você precisa entender. O Espírito, o próprio Deus. Isso aqui é uma coisa muito linda e muito séria. O próprio Deus habita dentro de você. Ele é um Espírito com você. Então veja o que você está fazendo. Veja o que você está plantando. Porque o que você planta, você vai colher. Então, abençoados, como é que nós devemos viver? Como é que nós vamos viver? Romanos capítulo 8, versículo 14, é o nosso último verso. Romanos capítulo 8, versículo 14, olha o que diz aqui. Olha que coisa linda, deixou o apóstolo Paulo escrito aqui, a carta de Roma, 8, 14. Por quê? Olha só, porque todos já são judeu ou são gentio? Não, todos os que são guiados pelo Espírito de Deus, esses são filhos de Deus. Então é assim que nós temos que viver, abençoado. Guiados pelo Espírito de Deus. E como é que eu faço para ser guiado pelo Espírito de Deus, abençoado? 14 cartas do apóstolo Paulo, de Romanos a Hebreus, vai te conduzir, vai te explicar a bússola aqui, ó. Você é um abençoado, você é santo, você não deve se meter com as obras da carne, porque se você plantar na carne, você vai colher na carne. Você tem que plantar no Espírito, onde está a perfeição, onde está Deus, de acordo com a vontade de Deus. Então você vai conhecer qual é a santa, perfeita vontade de Deus na sua vida e vai viver muito bem. Você vai viver os seus 100 anos aqui tranquilamente, reinando em vida, como diz Romanos capítulo 5, versículo 17. Aqueles que recebem esse conhecimento da graça de Deus, vivem muito bem, bem tranquilo. Não que não vão ter problemas, com certeza os terão, mas com o Espírito de Deus em nós, abençoados, com certeza nós vamos passar dia após dia, bem tranquilos, bem conscientes, sem qualquer problema de transtorno aí, que às vezes nós temos visto. Abençoados, receba que você tem entendido, que você não é gentio, que você não é judeu, e que o Espírito de Deus habita em você, e que você é um Espírito pronto e perfeito, e quando for sacado desse corpo, direto para o nosso papai. Abençoados com todas as bênçãos, essa foi a nossa última reunião desse ano. Receba que o ano que vem será, com certeza, o melhor ano da nossa vida, porque tudo colabora para o nosso bem, tudo colabora para a nossa boa estadia aqui nessa terra, nesse planeta. Te peço, te convido aí mais uma vez a compartilhar a mensagem para que essa palavra alcance a outros e outros também entendam a posição em Cristo Jesus. Se por acaso você ainda não é inscrito aí no nosso canal do YouTube, também gostaria de incentivar você a se inscrever pelo mesmo motivo, para que a palavra corra, seja glorificada e alcance a outros. Abençoados, melhor ano da nossa vida.
Até a nossa próxima reunião. Abençoados com todas as bênçãos.